Boa noite, telespectadores do novo canal. Bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Democracia em Debate com o nosso convidado residente, o deputado da Assembleia da República, o deputado da Benefiência da Assembleia da República, Dr. António Cunha, a quem eu já agradeço a partir da sua residência estar connosco uma vez mais no programa. Doutor, inevitavelmente traz-nos um tema que marca de alguma forma a semana e que tem a ver com o regresso às aulas online. É um tema que efetivamente tem sido ventilado, portanto, não só no último fim de semana, mas ainda hoje, portanto, com vários atores ligados ao ensino, mas também outras áreas a escalpelizarem aquilo que é o regresso às aulas. Daquilo que já conseguiu corrigir, doutor, que é possível fazer já uma primeira leitura deste regresso às aulas online? Olá, Miguel, boa noite. Cumprimento o Miguel e cumprimento os nossos espectadores, se assim se pode dizer, que nos acompanham. Relativamente ao regresso às aulas, efetivamente começaram na segunda-feira, um regresso não presencial, mas em regime online. Os alunos do primeiro até ao 12º ano retomaram as atividades letivas, mas, como disse, bastante longe das escolas, nas suas casas, depois de um período de 15 dias em que tiveram de pausa letiva forçada. Ora, isto coloca-se aqui um problema que já vem desde o primeiro confinamento. Portanto, nós, na Assembleia da República, enquanto grupo parlamentar, apresentamos um projeto de resolução que recomenda ao Governo que disponibilize com caráter de urgência aos docentes os equipamentos informáticos individuais e de conectividade móvel gratuita, conforme foi prometido no Plano de Ação para a Transição Digital. Isto não é só um problema que está para os alunos, não é? Portanto, aliás, eu recordo que eu já tinha levantado, logo em maio, em audição regimental ao Ministro da Educação, se bem me recordo, a 5 de maio de 2020, eu disse claramente que os professores e os docentes, aliás, que apesar de não estarem na linha da frente, estavam efetivamente a dar o apoio de retaguarda às famílias e aos seus alunos e, portanto, digamos que tinham, dentro do possível, garantido o ensino à distância e tinham, digamos que, tranquilizado e tinham normalizado o dia-a-dia dos nossos alunos. Aliás, recordo-me que acrescentei que, após o encerramento das atividades letivas, os professores, portanto, não abandonaram os seus alunos e começaram logo a trabalhar de uma sexta-feira para uma segunda-feira, a começar portanto, o trabalho nas suas casas, com os seus equipamentos, com os seus meios e condições. Portanto, meios que a entidade patronal, que é o caso do Ministério da Educação, já em março, não tinha fornecido. Os professores estavam a trabalhar com os seus computadores, com os seus tablets, com a sua internet, com internet fixa ou móvel, com a sua energia elétrica, no seu espaço familiar. Portanto, ora bem, o que é facto é que hoje em dia a situação pouco ou quase nada se alterou. Aliás, doutor, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta, porque o Primeiro-Ministro, no último Conselho de Ministros, precisamente no dia 4 de fevereiro, anunciou a autorização de despesa para a aquisição de novos computadores, que mais tarde veio anunciar na página oficial do Governo da República Portuguesa a aquisição de, salvo essa memória não me falha, de 15 mil computadores. Este número parece-lhe suficiente, tendo em conta aquilo que são as necessidades da nossa comunidade escolar? Se forem 15 mil, é claramente insuficiente. Portanto, os professores são muito mais do que 15 mil. É evidente que todo o material que venha é bem-vindo. O problema é que já vem tarde. O problema é que nós estamos já no primeiro mês após o início do segundo período e a situação está exatamente ou quase exatamente na mesma de como estava no final do primeiro confinamento em abril. Portanto, o Governo sabia há muito tempo que este apoio devia ser dado. Portanto,
devia ter sido salvaguardado, e por isso é que estamos a falar após o primeiro confinamento. Isto, em audição regimental, o Ministro vai, em maio, à Assembleia da República, é avisado sobre isto, ou melhor, é alertado para esta situação, e o que é que se fez de lá até hoje? Em quase 11 meses? Nada. E repara, nós não falamos só relativamente aos professores, falamos também relativamente aos alunos. Mas quer para alunos, quer para professores, até este Ministro da Educação falhou. Falhou. Ainda no fórum da TSF, passe a publicidade, ele teve bastante tempo de antena. E reparem, o argumentário dele, a argumentação do Ministro da Educação, baseia-se sobretudo na importância aliás, a importância que é devida ao ensino presencial. Todos nós estamos de acordo com isso. Só que batemos de frente com a realidade. E qual é a realidade? É uma pandemia. É uma pandemia que vem agora mascarada com um novo vírus e que atinge mais... Um novo vírus, não, uma nova variante do vírus que, digamos que ataca mais rapidamente as nossas comunidades estudantis. E, portanto, vemos o Ministro aí, não é a disparar, mas a justificar-se com todos os argumentos que não são da sua responsabilidade. Ou seja, a responsabilidade de fornecer os materiais necessários, a responsabilidade de dar as condições necessárias para que os alunos e os docentes tenham, efetivamente, condições para que, dentro daquilo que é possível e dentro das limitações que há no ensino à distância, mas ele sobre isso não diz nada. Mas, doutor, deixe-me só pegar aí numa deixa, na sua deixa, para lhe colocar a seguinte questão. Precisamente voltando ao fórum da TSF, em que o Ministro teve presente, o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Ele disse, inclusive, que o fecho das escolas teve, de alguma forma, neste timing, no timing que o Governo decidiu fechar as escolas, teve, de alguma forma, um efeito digamos, achatar, diminuir a curva dos novos contágios. Concorda com esta declaração do Ministro da Educação, doutor? É evidente que isto agora vem-se a comprovar, mas ele diz uma outra coisa. É evidente que os especialistas dizem que, claramente, a partir do momento em que houve o encerramento das escolas, que o número de infecções começou a diminuir. Mas o Ministro da Educação, e isso é uma coisa que a mim é tal falta de seriedade intelectual ou de honestidade intelectual, quer dizer, não diz bem isso. Diz que já quando as escolas fecharam, já estava a começar a descer a curva. Estava nada. Portanto, isto é a forma de encarar, do meu ponto de vista, o problema com irresponsabilidade. Nós temos que assumir os nossos erros. É evidente que, perante uma pandemia que é completamente nova, que é mundial, é evidente que o Governo teria que errar de uma maneira ou de outra. Mas o tempo para errar acabou em agosto do ano passado. O professor foi diretor de uma escola, peço desculpa, eu gostava de ouvir também sobre a sua experiência, de uma escola em Penafiel, precisamente. As escolas do Quinto de Araújo. Exatamente, se não me falo. Não errei, doutor. A sua experiência, deixe-me aproveitar o facto de ter sido professor num estabelecimento de ensino aqui num concelho de Penafiel, para lhe perguntar isto. E até porque eu já ouvi um outro diretor de uma outra escola e ele era desta opinião, e gostava de ouvir também a sua opinião relativamente a isto. Considera que teria sido preferível não reabrir os estabelecimentos logo a seguir ao Natal? Pelo menos isto foi a opinião que eu recolhi, foi vertida por um outro diretor de um outro estabelecimento de ensino, da região do Tâmega e Sousa, que me dizia que era preferível as escolas não terem reaberto logo a seguir, portanto, logo em janeiro, e fazendo-o mais tarde, até porque estavam a ser já, ele transmitia-me essa ideia, que estavam a ser consolidados conhecimentos que, junto aos alunos, aprendizagens, estavam a ser recuperadas aprendizagens, e com a interrupção que veio a ser feita mais tarde, ele temia que essa consolidação de conhecimentos viesse a perder. Não sei se esta também é a sua ótica ou se tem uma leitura diferente. Ora bem, a minha leitura é esta, é que após o Natal, e todos nós sabemos, e na altura também os especialistas avisaram e todos nós dissemos que era um risco,
Pronto, é assim, eu percebo que quando abriram quando, quando inicia o segundo período, eu até percebo a atitude de não se terem encerrado as escolas. Para mim, o mais grave foi quando há o confinamento. Não é? Há o confinamento, se era 22 de janeiro. eh, a única coisa que não fechou foram as escolas. Eu gostava de saber o porquê. Quando, nas reuniões do Infarmed, a opinião não era unânime, mas a grande maioria dos especialistas aconselhava ao encerramento das escolas, se não para todos os níveis, pelo menos para os níveis onde os alunos já tinham mais, digamos, autonomia, que normalmente são a partir do sexto, sétimo ano, e é esse grupo de alunos que mais utiliza o transporte escolar. Portanto, se por um lado, e até por uma questão de proximidade, quer o jardim de infância, quer as escolas do primeiro ciclo, normalmente são mais próximas, são os próprios pais que passam na escola e deixam lá os seus meninos. A junta de freguesia tem carrinhas com transporte, mas são sempre em muito menor número. Portanto, para mim, eu não percebi porque é que não se encerraram as escolas nessa altura. E depois foi aquela digamos, passo o termo, aquela bagunçada que foi não encerra, depois, ora bem, abrem os ATLs, depois, no dia seguinte, começam as provas do IAV para se fazer a aferição das aprendizagens não efetuadas durante o primeiro confinamento, e na quinta-feira seguinte o Conselho de Ministros reúne-se e diz que as escolas vão fechar. Portanto, isto houve aqui uma, uma, uma falta de proatividade, quer dizer, temos andado sempre a reboque dos acontecimentos. Doutor, deixa-me só para terminar esta nossa primeira fase da Há nossa aqui, conversa. há aqui uma coisa que eu queria dizer relativamente Sim. aos equipamentos, João Miguel, e eu não me canso de dizer isto e as pessoas têm que perceber isto. É que a promessa que o Sr. Primeiro-Ministro fez em abril do ano passado, a dizer que todas as escolas, todos os alunos iam ter acesso a computadores e à rede, etc., não passou de fogotório e publicidade enganosa. E porquê? Porque em abril, o Primeiro-Ministro, na altura, António Costa, pensava que tudo estaria normalizado em setembro, com o ensino presencial nas escolas, e por isso pensava ele, claro bem, depois da primeira vaga não vai haver outras, e por isso não se preparou. E as escolas não preparou as escolas para um novo confinamento. E doutor, E repara uma coisa, forçaram o não encerramento das escolas o mais que se pôde. Não foi por falta de aviso. Doutor, e o ensino superior, em princípio, estará assegurado? Cá está. O ensino superior é diferente. Aqui a configuração é diferente. Estamos a falar de pessoas adultas já. As universidades, felizmente, têm outras condições e o ensino à distância não é completamente novo. Entende? Portanto, o ensino superior, quer ao nível das licenciaturas, mestrados e doutoramentos, já trabalhava muito com base em plataformas, já utilizava muito as ferramentas tecnológicas para o ensino. É evidente que, eu volto a dizer, não há nada que substitua o ensino presencial, mas, pá, tendo em conta as condições de saúde que estamos a viver, acho que não haverá por aí grande problema. Doutor, e relativamente àquilo que ontem eu vi um especialista, eu gostava de ouvir a sua opinião também na área da educação, que dizia que com este, que o Governo deveria ter aproveitado precisamente este interregno que houve, interregno não é ativo, para preparar de alguma forma aquilo que serão as provas que vão ser realizadas ao longo do ano, nomeadamente as provas globais, outros exames. Temo que de alguma forma tudo isto possa estar comprometido, ou o Governo terá aproveitado já esta pausa letiva para planificar mais à frente aquilo que é, portanto, que faz parte do programa letivo, digamos. Ora bem, relativamente às provas, quer às provas de aferição, quer às provas finais de ciclo, nomeadamente do nono ano, quer os exames, 11º e 12º ano, eu faço fé que o Governo esteja
portanto, a preparar isso. Eu creio que será esta semana que irá ser anunciado, digamos, a nova recalendarização do ano letivo, e essa recalendarização inclui as novas datas de realização de exames. Agora, o que nós pretendemos saber, e a JSD já fez essa questão ao Ministério da Educação, quantas provas é que vão ser precisas, vai ser como no ano passado, portanto, os alunos vão poder fazer melhoria de notas. Tudo isto são questões que preocupam os nossos pais, os nossos alunos, nomeadamente aqueles que querem entrar na universidade e que estão a trabalhar e estão a batalhar por uma nota o melhor possível para terem média para entrar no curso que desejam. Portanto, eu quero crer e vou aguardar com alguma expectativa para que saiam as orientações do Ministério da Educação relativamente, digamos, ao como é que vamos fechar este ano, nomeadamente e relativamente aos exames. Portanto, vamos dar também agora aqui o benefício da dúvida por mais uns dias para ver o que é que vai ser, até porque o próprio, se não estou a erro, o próprio secretário de Estado já veio dizer a público que estavam a trabalhar nisso. Portanto, vamos aguardar. Doutor, só mesmo para terminar este primeiro assunto, ainda relativamente ao calendário escolar, o Ministro anunciou, logo na sequência, portanto, da interrupção letiva anunciada pelo Primeiro-Ministro, o Ministro da Educação veio a público dizer que, portanto, isto relativamente àquilo que são as férias no Carnaval da Páscoa e no final do ano letivo, dizendo que, portanto, que teria que haver aqui alguns reajustes. Concorda com esta reorganização de alguma forma anunciada pelo Ministro da Educação? Sim, é evidente que estes 15 dias sem atividades letivas, que foram no início proibidas para as escolas públicas e privadas, mas que depois, afinal, já não era bem isso, portanto, foi uma coisa miserável. Mas, à parte disso, eu creio que sim, daqui até ao final do ano há tempo para se compensar a perda destas duas semanas, destes 10 dias úteis. Ora bem, 10 ou 11 dias úteis. Vai ter que ser, portanto, vamos ter que, de alguma forma, e por isso é que vai haver a recalendarização do ano letivo para compensar, quer na pausa letiva, que era só de um dia, por norma, no Carnaval, quer na pausa letiva da Páscoa, e, eventualmente, no final do ano, prolongar um pouco, do ponto de vista daquilo que for necessário, para que os alunos não fiquem ainda mais prejudicados por causa desta pausa forçada. Muito bem, doutor, passemos então para um outro tópico que o doutor nos traz hoje aqui ao Democracia e Debate, que tem a ver com a vacinação e o processo da vacinação. Deixe-me só para a entrada colocar esta questão, doutor António Cunha, que tem a ver com, de alguma forma, deixar do cargo, portanto, a admissão do coordenador Task Force relativamente a este processo, portanto, e à escolha do novo, e pedia-lhe, a minha segunda questão era pedia-lhe um comentário relativamente àquilo que poderá fazer o novo responsável coordenador da Task Force, o vice-almirante Gouveia Melo. Poderíamos começar primeiro pelo pedido de demissão de Francisco Ramos e depois gostaria de ouvir também sobre o novo coordenador, o vice-almirante Gouveia Melo. O que é que poderá trazer de novo relativamente a este processo? Bom, relativamente a este processo, a vacinação em Portugal, é bom que se diga isto. Nós, praticamente, foi o mês de janeiro, foi o mês de arranque do processo de vacinação. Há claramente um problema de fornecimento a nível europeu das vacinas. Há claramente, e isto é bom que se diga, no fundo, depois desta barafunda toda que tem sido a vacinação, já falamos disso, há realmente aqui a realçar o heroísmo, a disponibilidade dos nossos profissionais de saúde e daqueles que também, olha, em casa, que resistem a tudo e mais alguma coisa. Relativamente a Francisco Ramos, ainda bem, ele era o coordenador da Task Force, embora ele se demitiu porque ele andou muito mal. A conclusão a que eu chego, Francisco Ramos, em vez de se focar no seu trabalho de planeamento para a vacinação, foi esse o caderno de encargos que lhe foi entregue,
Então, mas foi a trazer a luta partidária para um âmbito que devia estar muito acima disso. E eu lamento dizer isto, mas foi um autêntico incompetente que transformou, com a sua ação, com o seu palavreado, com as suas intervenções públicas, quer dizer, transformou o processo de vacinação numa autêntica rebaldaria. E porquê é que diz isso, doutor? Aliás, eu acho que com a saída dele, acho que temos aqui uma oportunidade para recuperarmos em termos de credibilidade neste processo todo. Repara uma coisa, quem é que não se lembra daquilo? E aí também não foi ele o culpado, o único, aliás. Quem é que não se lembra da fanfarra? Só faltava lá estarem as pessoas a serem vacinadas com uma banda de música lá a fanfarrear quando foi o lançamento da campanha de vacinação contra a Covid-19. Mas, reparem, que efeito é que isso teve nas pessoas? Juntamente com a aprovação das medidas menos restritivas durante o Natal, que, salvo erro, esteve tudo aberto até 28 de dezembro. Portanto, as pessoas andavam do norte para sul, do sul para norte, do interior para o litoral, para fora do país, etc., à vontade. E depois, com o aparato todo que se gerou à volta do início do processo de vacinação, as pessoas descomprimiram, porque as pessoas estavam fartas da pandemia, relaxaram, e depois, claro, deu nesta terceira vaga que nos arrasou e nos arrasa a todos os níveis. E, doutor, o que é que o vice-almirante poderá trazer de novo? O que é que o atual coordenador da Task Force poderá trazer de novo a este processo? Ora bem, ele não tem uma tarefa fácil, porque neste momento há uma enorme desconfiança. E repara uma coisa, Miguel, se fizermos aqui uma análise mais fina, é este tipo de desconfiança que leva as pessoas a indignarem-se, que leva algumas pessoas a radicalizarem as suas opiniões, às vezes até com o discurso de ódio. Ou seja, isto tudo é terreno fértil para quem? Para partidos como o Chega, que se aproveitam dos descontentamentos para marcarem a sua agenda mediática. E repara uma coisa, o que é que nós temos visto no plano de vacinação até hoje? E é com isto que o novo responsável pela Task Force vai ter de contrariar. Portanto, não houve uma deficiente, eu não diria deficiente, mas insuficiente definição de prioridades. Houve confusão entre as diversas identidades e organismos sobre a leitura dos critérios de seleção das pessoas a vacinar. Depois ninguém percebeu esses critérios, uns que foram escolhidos para a vacinação. Repare, lembram-me disto. Ninguém percebeu os critérios de vacinação que foram escolhidos para a vacinação dos titulares de cargos políticos. Se numa primeira fase não era ninguém, depois já largou-se tudo. Portanto, ou seja, passou-se de 8 a 80. Eu sempre doutor, e acha que o Ministério da Saúde deveria ter sido mais... O órgão executivo, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e os ministros deviam ser vacinados logo no início. E depois, é evidente, à boa maneira portuguesa, há abusos. Há abusos porque há pessoas tão descaradas que só pensam em si, não é? E como têm algum poder no âmbito das suas decisões, toca a vacinar amigos, os vizinhos, etc. Portanto, isto destrói a confiança no sistema e nas instituições. E é isto que o novo responsável pela taxa, portanto, o vice-almirante Henrique Gouveia Melo, vai ter que, digamos, que limpar. E o que é que o governo faz? Em vez de criticar os que criticam e chamar a atenção das irregularidades, quer dizer, o governo anda-se a queixar e a lamuriar-se. Portanto, o novo elemento, o novo responsável, portanto, o almirante Henrique Gouveia Melo, tem de redefinir o plano de vacinação e tem, sobretudo, de disponibilizar a informação na sua totalidade sobre o processo de vacinação. Doutor, deixe-me voltar um bocadinho atrás. Considera, portanto, e segundo deduzido das suas palavras, o Ministério da Saúde e, sobretudo, os atores mais ligados e que têm a responsabilidade nesta área do processo da vacinação estiveram mal ao não qualificar toda esta situação, ainda voltando àquela zigue-zaguear e às situações de, permita a expressão, de algum aproveitamento que foram depois veiculadas e que foram tornadas públicas. Não poderá haver também aqui um excesso de produção em termos de normas que poderá ter, de alguma forma, baralhado este processo todo?
Miguel, eu acho é que houve todo este processo foi baralhado, foi bagunçado por falta de planeamento, de um planeamento claro, não é? Aqui há dias o Dr. Rui Rio, em entrevista à TVI, se bem me lembro, dizia precisamente isto. Quer dizer, quem está a gerir um processo destes? Não é? As vacinas são tão escassas. Há tão pouco tempo entre o início do processo e a validade daquela dose ou daquele frasco para ser aplicado. Que isto tem que ser muito bem planeado. Quer dizer, ora bem, há poucas vacinas e vamos mandar agora para aqui, para ali, sim. Então, nós não sabemos quantos é que vão ser vacinados no dia de hoje? Que pessoas é que vão ser vacinadas no dia de hoje? Não há um levantamento prévio. Então deixe-me só Onde ouvir. só são precisas 10 vacinas, eu vou mandar 15 ou 20. Doutor, deixe-me só ouvir, eu gostava de ouvir a sua opinião sobre um tema que marcou a agenda mediática e que foi ventilado por vários órgãos de comunicação, que foi recentemente a chegada de uma equipa alemã, salvo erro, que veio ajudar, portanto, os atores mais ligados à área da saúde no combate à pandemia. Era expectável que o Estado português tivesse recorrido os meios e pedido de alguma forma o apoio que veio a acontecer e aconteceu? Miguel, eu ia falar nisso mais daqui a pouco. Deixe-me só dar aqui, Sim, só faz para favor. finalizar esta parte e já responder à sua questão, só dizer isto. A própria Ministra da Saúde voltou a dizer que essas regras, as regras de vacinação, que iam ser revistas. Mas repare uma coisa, eu vi há bocado, na conferência de imprensa, a dizer quem é que ia ser vacinado, como é que era o processo, etc, etc, etc. Mas nessa altura não deu um único detalhe. Não deu um único detalhe sequer. E depois, claro, no meio desta desordem, desta confusão, e eu ia dizer aqui de uma forma mais ligeira, com o país, digamos que vestido de camisola amarela nos rankings de mortes por milhão de habitantes, o que é que acontece? O PS decide fazer uma campanha publicitária digital através de um gráfico de barras e de uma escala feita à medida da propaganda. Para quê? Não foi para informar, foi para desinformar o país e ao dizer que o plano de vacinação está a correr muito bem e que até temos um número de vacinas administradas por cada 100 pessoas superior à média da União Europeia. Isto é o cúmulo da falta de vergonha. Não se brinca com estes assuntos. Não E é se brinca expectável. com a verdade. Não é Doutor, sério fazer isto às pessoas que sofrem, que perderam o seu emprego. É ridículo e caricato fazer uma propaganda partidária com base nisto, dar cobertura a um governo que falhou, mas que não admite, sobre um processo que muda todos os dias. E depois, ainda por cima, não teve em conta sequer variáveis como o número de vacinas que cada país recebe e quem é que é efetivamente vacinado. Não é com estas jogadas burlescas que se dá credibilidade a todo este processo. Portanto, o Sr. Almirante vai precisar de alguma ajuda para que quem está à volta disto, o Ministério da Educação, o partido que suporta... O Ministério da Educação, peço desculpa. O Ministério da Saúde... quer dizer, o partido que suporta o governo ainda vem fazer esta maldade. Quer dizer, e doutor, e é é expectável que nesta impressionante. altura. Relativamente àquilo que me perguntou, pronto, a situação está tão mal que estamos a transferir doentes para o estrangeiro e recebemos uma equipa de médicos alemães. E isto vai entroncar num outro tema que é factual. Nós sabemos que há falta de médicos no nosso Serviço Nacional de Saúde. E principalmente por causa desta pandemia. E por isso é que vieram, por isso é que foi pedida ajuda aos médicos alemães. Mas, e agora é aqui que para mim, é incompreensível, há aqui um paradoxo. Em março do ano passado, Miguel, quando o bastonário da Ordem dos Médicos apelou ao espírito solidário, humanista, dos clínicos, em especial daqueles que se encontrassem fora do Serviço Nacional de Saúde, incluindo os reformados, para que ajudassem a reforçar a resposta dos serviços públicos à pandemia, muitos médicos, alguns deles reformados, mas ativos, demonstraram a sua disponibilidade. Mas
até hoje nunca receberam qualquer resposta. Passado 11 meses. Ora, desses que disseram na altura presentes, estamos aqui, queremos ajudar, queremos fazer parte da solução, houve um grupo de 142 médicos que escreveu uma carta ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Primeiro-Ministro e à Sra. Ministra da Saúde para reforçarem e voltarem a dizer que estão disponíveis para trabalhar voluntariamente, atenção, voluntariamente, no combate à Covid-19. E só estão a aguardar que lhes digam onde é que são precisos e onde é que se têm que se apresentar. Repara uma coisa, isto é de louvar esta disponibilidade. Falamos sempre que há escassez de médicos, e vem-se cá, primeiro não tínhamos equipamentos, agora temos equipamentos, mas não temos médicos. Nem médicos, nem enfermeiros. E, portanto, eles querem dar o seu contributo, ou nos inquéritos epidemiológicos, ou no traço Covid, ou nos hospitais de campanha. Ora, numa altura em que o nosso Serviço Nacional de Saúde vive um dos momentos mais dramáticos, momentos mais exigentes de sempre, como é que se pode dar ao luxo de dispensar estes médicos? E, doutor, e compreende este tardar de resposta por parte do Ministério da Oh, Miguel, Saúde? mais grave que isso é que foi colocado um conjunto de barreiras administrativas inexplicáveis, entre as quais a recusa do trabalho voluntário. Isto é impressionante, é incompreensível. Quando o que nós sabemos hoje em dia é que nos hospitais e mesmo nos centros de saúde, as pessoas estão exaustas. Os nossos profissionais de saúde estão exaustos. Alguns até estão doentes e confinados, portanto há falta deles. Então, nós não vemos diariamente que há avisos para a falta destes recursos humanos. Ora bem, se calhar é mais fácil buscar médicos aos nossos parceiros europeus, como foi o caso aqui dos nossos médicos que estão cá, alemães. Então, esta situação é lamentável, olha, é incompreensível e só vem revelar que realmente o Ministério da Saúde anda de candeias às avessas porque reage e não é proativo. Estamos a falar de profissionais de saúde que se voluntariaram em março do ano passado, não foi ontem. E que não obtiveram resposta, portanto. E que não obtiveram resposta, é assim, não é, doutor? Pelo menos o conhecimento que eu tenho de hoje é que não houve ainda qualquer resposta. Nem ouvi sequer a senhora Ministra da Saúde, se calhar também não lhe perguntaram, mas confesso que não vi a conferência de imprensa, aquela missa que todos os dias fazem, a dizer o número de infectados, etc. Portanto, não ouvi a falar disso, mas também digo, é bem da verdade, que não ouvi do princípio ao fim. Portanto, E, doutor, deixa-me só fazer uma outra questão ainda relacionada com este processo de vacinação. E compreende também que, por exemplo, nesta fase haja atores que estão na primeira unha, que estão a fazer tudo, estão na primeira unha, digamos, como é os bombeiros que ainda não tenham sido vacinados? Não, lá está, Miguel. Foi a tal falta de planeamento. Para uma coisa, quem é que transporta os doentes para os hospitais? São os bombeiros. Por isso é que agora começa a aparecer corporações que estão infectadas. Portanto, isso foi notícia, pelo menos este fim de semana. Portanto, é o que eu estou a dizer. As coisas não foram planeadas atempadamente e em vez de estarem, se calhar, preocupados com os órgãos de soberania, retiro daqui, obviamente, Presidente da República, Primeiro-Ministro e Ministros, não é? Em vez de estarmos preocupados com os outros, no qual eu me incluo, obviamente, como deputado que sou, quer dizer, devíamos estar preocupados com essas pessoas que são essenciais para o funcionamento de uma rede de transporte, nomeadamente os bombeiros, como é óbvio. Mas ninguém pensa nisso, portanto, só se pensa nisto quando, olha, isso agora não há quem transporte. E agora? Toca alterar o plano, vamos pôr agora os bombeiros outra vez. Outra vez não, vamos pôr os bombeiros, depois vamos pôr mais não sei quem. Quer dizer, ninguém se senta à mesa, estão lá aquelas cabeças pensantes que conhecem o sistema, têm lá especialistas que têm a especialidade sei lá, das pandemias e da propagação de doenças, conhecem o Sistema Nacional de Saúde melhor do que ninguém, e ninguém teve a clarividência de dizer, cuidado, os nossos bombeiros são essenciais para o transporte dos nossos doentes para os hospitais. Doutor, o nosso tempo está a se esgotar, mas eu gostava de lhe fazer uma provocação. Eu sei que isto não está na nossa agenda
de temas a escalpelizar, mas gostava de lhe fazer aqui uma provocação, se aceitar, obviamente. E que houve este fim de semana um facto político que marcou, obviamente, o fim de semana, passa a redundância, e que tem a ver com o Conselho Nacional do CDS-PP. Eu perguntava-lhe, doutor, como é que viu este Conselho Nacional e o que saiu desse Conselho Nacional? Havia uma intenção de alguns deputados do grupo do CDS-PP de convocar um Conselho Extraordinário, isso não veio a acontecer, mas que leitura é que faz deste Conselho Nacional do CDS-PP? Ora bem, eu por acaso não gosto muito de meter a foice em seara alheia. Respeito muito o CDS. Atenção, tenho como um partido que é uma das pedras de toque para a instauração da nossa democracia e para o desenvolvimento da nossa democracia, após o 25 de Abril. É um dos grandes partidos portugueses, que já foi chamado a governar também, e, portanto, ouvi com alguma curiosidade aquilo que se foi passando durante o fim de semana. Mas é com alguma tristeza, mas sim, com alguma tristeza que vejo esse grande partido, que é o CDS, a definhar, pelo menos aparentemente, pelo menos pelas notícias que vêm com os resultados das sondagens, é um partido que tem vindo, digamos, a perder elã. E repara uma coisa, eu acho que o CDS, mesmo daquilo que eu conheço na Assembleia da República, está a fazer um bom trabalho. Aqueles 4 deputados, 4 ou 5, são 4. 5. 5 deputados. 5. Estava agora aqui a vê-los, são... Exatamente. Portanto, estão a fazer um bom trabalho na oposição, consoante a sua agenda ideológica, que é perfeitamente compreensível, mas vejo que, pronto, durante este fim de semana as coisas bateram no fundo ou no cimo, vamos ver. É evidente que havia uma estratégia para que se forçasse o chamado Conselho Nacional por parte do líder, portanto, e que o opositor queria que houvesse um congresso. Eu não sei sinceramente, é boa altura para que se fizesse um congresso nacional, e daquilo que eu ouvi do Francisco Rodrigo dos Santos a dizer, não é boa altura, nós vamos entrar aí muito rapidamente em campanha ou pré-campanha eleitoral para as autárquicas. As estruturas dos partidos, neste caso do CDS, também se está a preparar para esse combate eleitoral. Há a designação, há a eleição, ou o que quer que seja, para se designarem quem são os candidatos. Há coligações, e eu não sei até que ponto é que, caindo o líder agora, se não seria ainda mais prejudicial para o CDS. Eu acho que Adolfo Mesquita Nunes vai ter a sua oportunidade após as eleições autárquicas, se o partido assim o entender. Portanto, faz parte da vida democrática dos partidos este tipo de combate, porque creio eu que tanto um como o outro, tanto o Francisco como o Adolfo, tanto querem o melhor para o CDS, não é? E eu também digo, sou de um outro partido, sou do PSD, mas o CDS faz falta à nossa democracia, claramente. Doutor, agradeço. Este assunto não fazia parte da agenda, mas inevitavelmente teria que o colocar, até porque foi um tema... Eu tive para agarrar nele, mas fiquei assim um bocadinho constrangido, porque um do PSD agora vem cá falar no CDS, mas efetivamente acho que sim. Acho que... Agradeço-lhe, doutor, agradeço. O nosso tempo acabou, agradeço-lhe uma vez mais os pertinentes comentários, e até para a próxima edição, e aproveito para me despedir dos telespectadores. Obrigado pela preferência, boa noite.
Nova um canal. Sempre Novão, sempre seu.